Estamos fracos demais para escrever muito. É triste, mas acho que a melhor coisa que podemos fazer é morrer rapidamente. Diário do Capitão Robert Falcon Scott, 19 de março de 1912, Polo Sul. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma das maiores histórias de exploração da história, a corrida para chegar ao Polo Sul entre Robert Falcon Scott e Roald Amundsen. Vamos mostrar como homens e abordagens diferentes foram a diferença entre o sucesso de um e a tragédia de outro, para chegar na última fronteira para o conhecimento humano da época, o Polo Sul. E já que você gosta tanto de história como nós, por favor, inscreva-se no canal. Clique no sininho para que o YouTube possa sempre avisar sobre novos vídeos e dê seu like se o conteúdo for do seu agrado, pois assim você nos ajuda a crescer e mais pessoas poderão nos encontrar e partilhar da nossa paixão por história. Sejam bem-vindos. Nós somos o canal História em 3 Atos. Ato 1. A última fronteira. A exploração das nações europeias a outras nações e continentes, até então impossíveis antes do período das grandes navegações, chegava à quase totalidade na segunda metade do século XIX. África, Ásia, Oceania e Américas haviam sentido as consequências, na maioria das vezes, catastróficas por parte das invasões europeias. Já na Europa, havia um sentimento entre nações exploradores que todo o possível sobre a crosta terrestre já havia sido descoberto e conhecido, com exceção do Polo Sul. O Polo Sul é o ponto mais austral da Terra e está localizado no coração da vasta e perigosa Antártica. A tentativa de chegar ao Polo Sul era um desafio técnico e físico sem precedentes, que exigia uma grande dose de coragem, habilidade, perseverança e resistência. Além do desafio técnico e físico, a exploração do Polo Sul também era de grande interesse científico. Os cientistas queriam aprender mais sobre geologia, a meteorologia, a biologia e outras áreas da Antártica. Também havia uma forte competição entre os países para serem os primeiros a chegar ao Polo Sul, o que aumentou ainda mais o interesse pela expedição. Em 1841, aconteceu a primeira expedição para chegar ao Polo Sul, liderada pelo britânico James Clark Ross. Depois disso, muitas outras expedições seguiram, incluindo as expedições de Ernest Shackleton, em 1901, e Robert Falcon Scott, em 1901 e 1904, ambas sem sucesso na tentativa de atingir o Polo Sul. A expedição Discovery, liderada pelo capitão Robert F. Scott, sem parentesco com Robert Falcon Scott, em 1901 a 1904, também não conseguiu alcançar o Polo Sul, mas realizou muitas descobertas importantes na Antártica. Apesar do fracasso de todas as expedições realizadas em chegar ao objetivo final, a cada uma delas novos conhecimentos eram adicionados para as expedições seguintes, a respeito de técnicas e táticas ao longo de mais de 50 anos. E era consenso que em breve uma das expedições chegaria ao Polo Sul. Mas 2 homens e suas expedições estavam fadados a chegar à fronteira final. O britânico Robert Falcon Scott e o norueguês Roald Amundsen. Ato 2. A dura jornada. Robert Falcon Scott, nascido em 1868, foi um oficial naval e explorador britânico que se tornou famoso por liderar 2 expedições importantes à Antártica no início do século XX. Antes de sua primeira expedição à Antártica, Scott havia ganhado experiência em outras expedições, como a expedição Discovery, de 1901 a 1904, liderada pelo capitão Robert F. Scott. Ele se formou na Academia Naval de Dartmouth em 1887 e serviu em vários navios britânicos antes de se interessar por exploração polar. Já Roald Amundsen foi um explorador norueguês nascido em 1872 e cresceu em uma família de marinheiros e comerciantes. Desde criança, Amundsen sonhava em se tornar um explorador polar
e aos 21 anos abandonou seus estudos de medicina para se juntar à expedição belga antártica, liderada por Adrien de Derlache. A expedição durou de 1897 a 1899 e Amundsen foi um dos primeiros a atravessar o Círculo Polar Antártico. Em 1903, Amundsen liderou sua primeira expedição ao Ártico, na qual ele navegou pelo Oceano Ártico e descobriu o Estreito de Northwest, que conecta o Atlântico ao Pacífico, pelo norte do Canadá. Em 1906, ele liderou uma expedição ao Polo Norte, mas teve que abandoná-la depois que seu navio ficou preso ao gelo. Foi após essa expedição fracassada que Amundsen decidiu mudar seu objetivo e se concentrar em alcançar o Polo Sul. As expedições antárticas do início do século XX eram financiadas principalmente por governos nacionais, organizações científicas e indivíduos ricos e influentes que estavam interessados na exploração da Antártica e em aumentar o conhecimento científico sobre a região. Por exemplo, a expedição Terra Nova de Robert Falcon Scott foi financiada pelo governo britânico e pelo público em geral, que doaram dinheiro para a expedição. A expedição também recebeu financiamento de várias organizações científicas e instituições de caridade, além de receber patrocínios de empresas privadas em troca de publicidade. A expedição de Roald Amundsen, por sua vez, foi financiada pelo governo norueguês e contou com o apoio de várias empresas norueguesas. O financiamento das expedições era essencial para sua realização, pois a exploração polar exigia um grande investimento em equipamentos, suprimentos e transporte, além de enfrentar muitos riscos e desafios desconhecidos. E em 1910, os dois iniciaram as suas respectivas expedições ao Polo Sul. Ato 3. Rumo ao Sul. A preparação de Amundsen para a expedição ao Polo Sul foi meticulosa e extensa. Ele sabia que para ter sucesso em sua missão, precisava estar completamente preparado em todos os aspectos. Primeiramente, Amundsen selecionou cuidadosamente a equipe que o acompanharia na expedição. Ele escolheu homens experientes em viagens no Ártico e na Antártica, bem como especialistas em navegação, meteorologia e outros campos relevantes. Ele também garantiu que sua equipe fosse composta de homens que se davam bem e que poderiam trabalhar bem juntos em condições difíceis. Amundsen também prestou muita atenção ao equipamento que seria usado na expedição. Ele escolheu cuidadosamente cada item, testando-os exaustivamente para garantir que fossem adequados às condições extremas da Antártica. Ele também criou roupas especiais para sua equipe, incluindo botas de pele de foca para protegê-los do frio extremo. Um aspecto chave da preparação de Amundsen foi o uso de cães como meio de transporte. Ele escolheu cuidadosamente os cães que seriam usados na expedição e treinou-os intensamente para que fossem capazes de puxar os trenós pesados em condições difíceis. Foram também estabelecidos postos de reabastecimento ao longo do caminho, onde sua equipe e os cães poderiam descansar e recuperar-se antes de continuar. Amundsen também estudou cuidadosamente as expedições anteriores à Antártica e aprendeu com seus erros. Ele descobriu que a falta de preparação adequada e a falta de cuidado com a alimentação e a saúde da equipe foram as principais causas do fracasso de outras expedições. Como resultado, ele garantiu que sua equipe fosse cuidadosamente alimentada e monitorada em relação à sua saúde durante a expedição. Em contraste com a preparação meticulosa de Amundsen, a abordagem de Scott foi menos organizada e menos focada nos detalhes críticos que poderiam ter feito a diferença entre o sucesso e o fracasso. Ele decidiu usar cães, pôneis e trenós motorizados para transportar suprimentos e equipamentos. No entanto, a falta de experiência de sua equipe com os cães e pôneis e a inexperiência dos mecânicos encarregados dos trenós motorizados acabaram gerando muitos problemas durante a expedição. Scott também enfrentou problemas com a escolha de roupas e equipamentos adequados para a equipe. Ele decidiu usar roupas de lã
que eram inadequadas para condições extremas da Antártica, e botas que não eram resistentes o suficiente para o terreno acidentado. Além disso, ele não providenciou equipamentos modernos como rádios que poderiam ter ajudado a equipe a se comunicar e obter informações importantes sobre as condições climáticas. Outro problema na preparação de Scott foi a escolha da equipe. Ele não selecionou homens com experiência suficiente em viagens à Antártica, e muitos dos membros da equipe eram inexperientes em expedições de longa duração. Além disso, Scott escolheu membros da equipe com base em suas habilidades pessoais, em vez de suas habilidades como exploradores, o que acabou gerando muitos problemas durante a expedição. A expedição de Amundsen à Antártica começou em agosto de 1910, quando ele partiu de Christiania, hoje Oslo, na Noruega, a bordo do navio Fram, juntamente com uma equipe de 18 homens. Após uma escala em Madeira, no Atlântico, eles chegaram à Antártica em janeiro de 1911, ancorando no fiord de Bay of Whales, na costa do Mar de Ross. Já a expedição Terra Nova, liderada por Robert Falcon Scott, começou em junho de 1910, quando ele partiu de Cardiff, no país de Gales, a bordo do navio Terra Nova, juntamente com uma equipe de 65 homens. A expedição chegou à Antártica em janeiro de 1911, ancorando na Baía de McMurdo, na costa leste da Antártica. A partir daí, Scott e sua equipe começaram a preparar as bases para a jornada até o Polo Sul. Em outubro de 1911, Amundsen e 4 membros da equipe partiram em direção ao Polo Sul em um trenó puxado por cães. Eles seguiram uma rota que havia sido cuidadosamente planejada para evitar as áreas mais difíceis da Antártica. Enquanto isso, em novembro de 1911, Scott e 4 membros da equipe partiram em direção ao Polo Sul em um trenó puxado por cães e pôneis. Eles enfrentaram condições extremamente difíceis, incluindo tempestades de neve e temperaturas de até 40 graus negativos. Em 17 de janeiro de 1912, a equipe de Scott finalmente alcançou o Polo Sul, mas descobriu que haviam sido superados por Amundsen e sua equipe, que já haviam partido de lá semanas antes. Eles ficaram devastados ao descobrir que haviam perdido a corrida para o Polo Sul. Em 14 de dezembro de 1911, Amundsen e sua equipe já haviam chegado ao Polo Sul, tornando-se os primeiros seres humanos a alcançar o ponto mais ao sul da Terra. Eles fincaram a bandeira norueguesa no local e fizeram uma série de observações científicas antes de iniciar a jornada de volta. A equipe de Amundsen enfrentou algumas dificuldades no caminho de volta, incluindo uma tempestade de neve que quase destruiu o acampamento e um acidente que deixou um dos membros da equipe, Olav Bjaaland, com a perna quebrada. Mas eles conseguiram retornar com segurança à base de Bay of Whales em 25 de janeiro de 1912, cerca de um mês antes do previsto. A expedição de Amundsen foi considerada um sucesso retumbante, tanto por alcançar o Polo Sul quanto por retornar com segurança. Enquanto isso, no caminho de volta, a equipe de Scott enfrentou várias dificuldades, incluindo uma grave escassez de suprimentos e equipamentos que haviam se deteriorado em condições climáticas extremas. O grupo foi duramente afetado pela fome, exaustão e ferimentos, e 3 dos membros, Edgar Evans, Lawrence Oates e Edward Wilson, morreram durante a viagem de volta. Scott manteve um diário detalhado durante toda a jornada, registrando as condições climáticas, o estado de saúde da equipe, a localização de depósito de suprimentos e outras informações importantes. São desses diários que temos a ordem cronológica dos acontecimentos da ida e da volta ao Polo Sul, pelos membros da tripulação pela visão deles mesmos. Eles estavam muito abaixo do peso e sofriam de congelamento e estavam desorientados sobre a localização das bases deixadas por eles no caminho de volta e seus suprimentos estavam no fim. Em 29 de março de 1912, Scott escrevia suas últimas palavras no diário. Abre aspas. Desde o dia 21, há ininterruptamente uma tempestade de oeste-sudoeste e sudoeste. No dia 20,
Ainda tínhamos combustível para preparar 2 xícaras de chá para cada um e alimentos secos para os 2 dias. Todos os dias estávamos dispostos a marchar 20 quilômetros até nossa base, mas diante de nossa tenda não se reconhece nada a não ser um turbilhão infernal de neve. Não acredito que possamos aguardar melhoras no tempo, mas vamos aguentar até o fim. Estamos cada vez mais fracos e a morte não deve demorar. É uma lástima, mas não creio que ainda possa continuar escrevendo. Fecha aspas. Em 12 de novembro de 1912, Scott e seu último companheiro, Henry Bowers, foram encontrados mortos em uma tenda, cerca de 18 quilômetros de um depósito de suprimentos. Lembrando que em dias bons de caminhada, eles conseguiam se deslocar por até 20 quilômetros por dia. A preparação inadequada da equipe de Scott já citada contribuiu para o fracasso. No entanto, a crença generalizada de que a coragem e a resistência eram mais importantes do que a preparação técnica e científica foi talvez o maior elemento para a morte da equipe da expedição Terra Nova. Houve grande comoção e homenagens na época. Já Amundsen seguiu como figura heróica na Noruega e em todo o mundo. Ele continuou suas expedições polares depois disso, incluindo uma expedição ao Ártico em 1925. Em 1928, ele desapareceu enquanto liderava uma expedição aérea para resgatar um colega explorador em perigo no Ártico, e seu corpo nunca foi encontrado. Em homenagem aos dois, em 1956 foi criada a Estação Polo Sul Amundsen Scott, que é a estação antártica mais próxima do Polo Sul. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final. Inscreva-se no canal e até a próxima.